Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos e a paz seja com todos, queridos. Que alegria no Espírito de sentir essa graça maravilhosa, de realmente sentir a presença de Deus. Querido, nós estamos aqui em estado de graça, porque nós sabemos que estamos sendo agraciados com a presença do Senhor, com a presença do Espírito Santo. Quando eu cheguei aqui, que eu entrei no louvor e eu comecei a sentir a presença poderosa do Espírito Santo. E era notável, querido, que havia um mover, uma manifestação do Espírito Santo aqui neste lugar. Porque quando eu cheguei aqui, já senti a presença muito forte na adoração, no louvor. E quando nós paramos para louvar o nome do Senhor, querido, Ele se levanta do trono dEle. Ele se levanta para receber a nossa adoração, porque Ele está diante de um povo que Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Se você adora o Senhor em espírito, se você adora o Senhor em verdade, querido, você foi encontrado pelo Senhor. Nós estamos sendo aqui nessa noite encontrado em todos os lugares que é um adorador adorando a Deus, meu amado. Ele está se levantando do seu trono para receber a sua adoração. Você que está aí na sua casa, você que parou tudo para poder ter este momento de louvor, de adoração, de comunhão com o Senhor, queridos. Saiba que o Senhor está levantando do seu trono e está recebendo a sua adoração, está recebendo a minha adoração, está recebendo a nossa adoração nessa noite. Oh, querido, e Deus está à procura mesmo. O Senhor Jesus está à procura de verdadeiros adoradores. Eu confesso que essa comunhão, ela é muito importante, essa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa comunhão com a igreja, essa comunhão com os irmãos, ela é muito importante. Ela é muito necessária. E nós, quando cada um no seu canto, está ali, todos como se tivesse deficiente em alguma área. Porque às vezes nós fazemos uma coisa porque dependemos do outro, e um ajunta com o outro para que aquilo que foi chamado para fazer seja perfeito, seja melhor. Querido, isso eu posso contemplar aqui nessa noite. Tem um clima diferente, tem algo diferente, né? Tem pessoas diferentes aqui adorando a Deus conosco. E isso eu quero louvar a Deus pela vida do Diego hoje, né? Que está aqui com o seu teclado maravilhoso. Meu Deus, nunca vi um desse aí não, Diego. Que Deus te abençoe. Que o Senhor possa continuar te prosperando, te abençoando ricamente e poderosamente, para que você seja um adorador como sempre foi, querido. Que Deus te abençoe. Muito feliz, fiquei numa alegria, pastor Jedson, Elielto, de ver esse homem de Deus aqui hoje, né? E a gente se alegra quando a gente... Quanto tempo que a gente não se vê, né? Tem muito tempo. E isso é uma alegria no espírito, quando a gente consegue ver outra pessoa que a gente há muito tempo não via, mas que era comum a gente estar juntos. E eu fico olhando, e isso me faz refletir, pastores, que às vezes o Espírito Santo, ele tem saudade de alguns. O Espírito Santo também sente falta de alguns, assim como nós sentimos falta uns dos outros. Aí eu fico olhando com aquelas pessoas, pastor Jedson, que há muito tempo não tem essa comunhão, não tem esse convívio, essa intimidade com Deus, com a presença do Espírito Santo, porque já teve, né? E hoje não está tendo. Como que fica essa relação? Como que fica esse relacionamento? É um relacionamento realmente como eu estou aqui, Diego, declarando que está com saudade. A gente sente falta, né? Mas sabemos que está em Deus, está congregando, está adorando a Deus, e a gente se alegra com isso. A gente fica triste quando isso não acontece, que a gente sabe notícia que aquele irmão ou aquela irmã que antes adorava, que antes estava na presença do Senhor, hoje não está mais. Oh, querido, você não sabe como isso me entristece, como isso me traz dor no meu coração. Sabe por quê? Porque o Evangelho, a palavra, a salvação é para todos. É para nós, é para toda a humanidade, é para toda a criação, é para todos aqueles que são chamados filhos de Deus, amém? E hoje o Senhor, desde ontem eu orava ao Senhor pedindo uma palavra para essa noite, e o Espírito Santo me deu uma palavra, e essa palavra estava latente no meu coração, e hoje pesquisando algumas coisas sobre este homem que eu vou falar,
eu vejo que a palavra, ela se renova todos os dias. Não foi da mesma forma, mas é um pouco diferente, mas ainda continua acontecendo nos nossos dias o que aconteceu na vida deste homem. Hoje eu quero falar sobre Cornélio. É esse homem que foi temente a Deus, que buscou o Senhor. É um homem que, ao ler a história dele, eu me identifiquei muito com ele. E eu tenho certeza que você também vai identificar, porque é dessas características que hoje a igreja precisa, o reino de Deus precisa. É as características que este homem demonstrou ter. E por isso que o Senhor o revelou, né? E fez uma grande obra através deste homem. Então eu quero orar antes com vocês. Você que está em casa, você que está aí, parou este momento para cultuar o Senhor. Querido, a instituição do sábado foi porque o povo estava perdido, sem entender o propósito por qual ele foi criado. E Deus designou um dia para eles adorar o Senhor, para eles pararem tudo. E hoje nós vemos que o mundo está assim, acelerado, não consegue desacelerar. Precisou vir um Covid-19 para poder desacelerar o povo. E muitos ainda não estão desacelerados. Muitos ainda estão se matando, como diz, porque não consegue parar, nem por uma ordem maior. E aí tem pagado com as suas próprias vidas. Tem pagado com as suas próprias vidas. Amados, vamos parar. Vamos parar para ouvir Deus. Vamos parar para buscar a Deus. Vamos parar para servir a Deus. Vamos parar para ser homens e mulheres, cidadãos do reino de Deus diferente para essa terra. Porque é isso que nós estamos ouvindo e vendo nesses dias. Deus parando tudo. Deus parando todos. Deus parando tudo para ter um momento com o homem na terra. Às vezes a gente acaba perguntando como isso vai acontecer. Como que Deus vai falar com o povo de uma forma geral? Oh, querido, todo joelho dobraria, toda língua confessaria que o Senhor é o Senhor, aleluias. E Ele é Deus, Ele tem os meios, Ele tem as formas, que o homem muitas das vezes fica lá na ciência, procurando, tentando achar. Ele já tem, aleluias. Ele já tem, glorificado seja o nome do Senhor por isso. Ele já tem, então ore comigo neste momento. Coloca aí a mão na altura do seu coração e fala com o Senhor. Porque Ele é aquele que revela. Ele é aquele que se revela aos seus. Aqueles que são tementes. Aqueles que crê que existe um Deus que é sobre todos. Aleluias. Amado e querido Deus, nesta hora, Senhor, eu quero primeiramente te agradecer por esse dia. O dia que o Senhor nos deu, o dia que o Senhor nos presenteou. Somos alegres e felizes porque temos um Deus zeloso, um Deus que é poderoso, que governa sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra e a revelação dessa palavra seja impregnada em cada coração. Amado Deus, que a tua obra seja feita na vida de cada um daqueles que ouve nessa noite a tua palavra. Assim como ela entrou no meu coração, assim como ela moveu o meu coração, que mova também, Senhor, corações endurecidos, corações, Senhor, que estão precisando, ó Deus, de receber o Senhor como um Salvador. Jesus, que a presença do Senhor seja real na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, para a glória do teu santo e poderoso nome. Aleluias, aleluias. Amados, Atos capítulo 9, versículo 43, nós começamos a leitura do texto. Aleluias, Atos, aleluias, capítulo 9. Eu gosto de ler no meu celular porque ele acende aqui a luz e eu consigo ver, porque esse óculos meu aqui já está na hora de ser trocado também. Aqui já deu, não consigo aqui já abrir. Capítulo 9, versículo 43. Vamos ver. Diz assim: Pedro ficou muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão.
O capítulo 10, versículo 1 diz assim: um homem em Cesareia, por nome de Cornélio, centurião da corte, chamada Itália, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cerca da hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Este, fitando-lhe os olhos e atemorizado, perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este se acha hospedado com um certo Simão, curtidor, cuja casa fica bem à beira-mar. Ele dirá o que deves fazer. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço, e, havendo contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao telhado, para orar, cerca da hora 6. E tendo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E via o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas e sobre a terra, e no qual havia de todos os quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pela 2ª vez lhe falou a voz: não chames tu comum ao que Deus purificou. Sucedeu isso por 3 vezes. Sucedeu isso por quantas vezes? Por 3 vezes. E logo foi o objeto recolhido aos céus. Enquanto Pedro refletia perplexo sobre o que seria a visão que tivera, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E chamando, indagava se ali estava hospedado Simão, o que tinha por sobrenome Pedro. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse: eis que 2 homens te procuram. Quem disse? O Espírito, aleluia. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro ao encontro desses homens, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que viestes? Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho, e de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, o hospedou, e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. E alguns irmãos dentre os que de Jope o acompanharam. No outro dia entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunidos os seus parentes, os seus familiares, e amigos mais íntimos. Quando Pedro ia encontrar, veio-lhe Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o ergueu, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E conversando com ele, entrou e chamou muitos reunidos. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito um judeu ajuntar-se ou a chegar-se a estrangeiros.
Mas Deus mostrou que a nenhum homem deve chamar incomum ou imundo. Aleluias. Pelo que, sendo chamado, vim sem objeção. Perguntou, pois, por que razão mandaste chamar-me? Aleluias. Então disse Cornélio: faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa à hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memórias diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, mandei logo chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Aleluias. Oh, querido, o cenário foi colocado, tudo foi ordenado, tudo foi organizado pelo Senhor, pelo próprio Deus, pelo nosso eterno. Amado, aqui estava nascendo a primeira igreja de Jesus Cristo na terra. Aleluia. Olha como foi tudo organizado. Olha como foi tudo alinhado. Olha como a presença de Deus fez a diferença para que todo o cenário que estava ali para acontecer, para que toda a marca dessa história, da nossa história, pudesse ficar marcada na vida de pessoas, para que chegasse até os nossos dias de hoje. Querido, houve uma organização, houve todo um cenário, começando por um homem chamado, aleluia, Simão Pedro. Quando ele estava ali a orar, a entregar o seu momento de consagração, de oração e com Deus, e a palavra de Deus fala que ele subiu para o eirado, e lá ele teve essa visão. E a visão era exatamente aquilo que ele queria, que ele estava ali antecedendo a hora do almoço, a hora dele comer. Ele teve a visão exatamente para ficar muito aguçado, sabe? Para que a coisa acontecesse, pastor Jedson. Era meio-dia. Era na hora daquela refeição que o nosso estômago fica assim, né? Já todo mexido, todo cabuloso ali, querendo realmente se alimentar, buscando pela aquela necessidade. Aquela visão, Pedro tem aquela visão de que descia do céu um lençol, e nesse lençol estava ali alguns animais, e esses animais, uns eram impuros na cultura deles, outros não eram. E aí, como ele estava com fome, a ordem era: pega ele, um desses, e mata e come. E era aquela ordem específica, aquela ordem dita, aquela ordem que precisava ser executada. E engraçado que, como nós lemos aqui, para provar para Pedro que era uma revelação de Deus para Pedro, ele falou com ele 3 vezes. Aí às vezes a gente pergunta: mas por que falou uma, falou 2 e falou 3? Talvez se tivesse falado: isso é coisa da minha cabeça, sai, caperoto, né? Como a gente fala: opa, sai daqui, isso é a voz do além, a voz do inferno, isso. Como que eu vou comer um trem desse, se a minha cultura, sendo que eu não posso comer isso? Ele nunca tinha comido nenhuma carne, nenhum daqueles animais, e de repente ele é autorizado a comer. E sabe como que ele entendeu que era o próprio Deus que falava com ele? Porque ele recebeu a revelação 3 vezes. E nesse acontecimento, emplacando essas 3 vezes, para que ele entendesse que era o próprio Deus falando com ele, ele já havia recebido essa revelação 3 vezes também. Quando ele negou Jesus, quando ele recebeu que ele iria ser aquela pedra, que ele iria edificar a igreja, o Senhor falou com ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele ouviu a revelação do Senhor 3 vezes. E quando ele estava ali recebendo aquela revelação,
para matar aqueles animais e comer, sendo que não era de costume. Ele recebeu aquilo como uma ordenança divina, uma ordenança do Senhor. E ele entendeu que era o próprio Deus falando. E quando o Senhor falou com ele: olha, como você não vai fazer? Como que não vai estar puro aquilo que eu santifiquei? Aleluias. Meu amado, quando Deus nos chama a santificar, quando Deus nos chama a nos purificar, é porque verdadeiramente Ele nos vê puro, Ele nos vê santos para a glória dEle. E nesse contexto aqui, haveria de acontecer um marco na história, haveria de acontecer algo que chegaria até nós, que é a palavra de Deus. Porque ainda quando em Atos 2, quando estava ali a revelação do Espírito Santo que encheria toda a casa, encheria todo o povo pensava que era só para os judeus. Mas nesse texto o Senhor inaugura a igreja de Jesus, a igreja da nova aliança, a igreja daqueles que creram no poder de Deus, daqueles que creram na revelação do Senhor, naqueles que creram na palavra. E aí, querido, a partir deste momento, através de Cornélio, Deus inaugurou a igreja cristã na face da terra. Porque teve um homem que creu em Deus, teve um homem que acreditou no Senhor. Aleluia. E este homem que acreditou, eu coloquei aqui, ele era um homem que nós lemos aqui. Ele morava em Cesareia, era um homem de nome por Cornélio, centurião, e era da Itália. Então quer dizer, era um soldado, era um comandante romano, era um homem que tinha uma patente, era uma autoridade. Aí você pensa, quando você olha e lembra de uma autoridade, você pensa em alguém duro, né? Em alguém sisudo, em alguém que realmente exercia um poder, exercia uma função que era muito importante. E logo uma pessoa que era influente, uma pessoa que realmente a voz dele era uma voz de comando. Olha como Deus é poderoso, olha como Deus é estrategista em alcançar aquele que precisa ser alcançado, a fazer aquilo que precisa ser feito. Ele pega aquela peça piloto, aquela peça chave para fazer com que o evangelho seja expandido, para que o evangelho seja levado aos quatro cantos do mundo. E ele começa por este homem que ele era convertido a Deus. Ele era um homem que era temente a Deus. Ele era um homem que tinha uma aliança com Deus, mas ainda não tinha tudo. E neste momento, por isso que eu fiz essa palavra, essa leitura extensa, para você ver como Deus ele faz, como Deus ele alinha as coisas, como Deus ele não trabalha sem ordem. Deus ele tem uma ordem cronológica de cumprir em nós tudo aquilo que ele falou. A partir do momento que eu e você deixamos que ele cumpra, falamos: Senhor, eis-me aqui, cumpre a tua vontade. Cornélio estava ali há muito tempo fazendo o quê? Orando. Primeiro ele cria em Deus, ele ouviu falar da palavra, ele ouviu falar do evangelho e ele creu. E a partir daquele momento que ele creu, ele começou a orar. Ele começou a ser um homem diferente. Ele começou a ser um homem piedoso. Olha as características daquele homem, querido. Aleluia. Primeiro ele temia a Deus. Ele era um homem temente a Deus. Pastor, como que eu faço para alcançar as promessas? Teme a Deus. Reconheça o Senhor como seu Senhor, como seu dono. Aleluia. Ele não tinha a revelação total, querido, mas por ele temer o Senhor, ele orava. Ele buscava a Deus, a revelação. Ele buscava o Senhor na sua palavra. Ele buscava a Deus. Ele temia a Deus, meu amado. E a segunda característica era essa, de temer a Deus. A primeira é que ele era um homem piedoso. A segunda é que ele temia a Deus. A terceira, querido, é que ele era um homem de contínua oração. Esses dias aí o pastor Geddes pregou aqui, acho que foi na quinta-feira. Ele falou que a oração, ela move a mão de Deus. E a gente vê aqui, pastor Geddes, acontecendo na vida deste homem chamado Cornélio. Um homem que era um soldado, que era alguém que
que tinha uma patente, que era alguém de autoridade, um homem que poderia ser um homem carrancudo, sim, um homem duro, de serviço duro, mas quando ele ouviu falar de Deus, ele temeu. Quando ele viu falar de Deus, ele se dobrou, ele se curvou em conhecer, em buscar, em acreditar que algo poderia vir de melhor ainda para ele. E a palavra do Senhor fala, quando nós lemos, querido, que toda a casa de Cornélio buscava a Deus. Toda a casa de Cornélio orava a Deus. Os seus aquelas pessoas que estavam ali, trabalhavam com ele, também parava. Todo mundo parava para orar, para buscar a Deus. E quando ele recebeu essa visão, que era para mandar chamar a Pedro, e o Senhor revelou aonde que Pedro estava, no lugar que Pedro estava, e do jeito que o Senhor falou, ele mandou os seus servos ir lá e trouxeram Pedro. E quando Pedro chegou, Pedro ficou pensando: o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Como que eu vou chegar? Não é normal, não é certo. Para a lei deles lá, é um judeu se misturar. Só que o próprio Deus, ele se revelou antes, ele preparou tudo antes, como que aquilo iria acontecer. E Pedro não temeu e foi. E ao chegando lá, o que mais me impactou nessa leitura foi que, chegando lá, mesmo Pedro sabendo que Cornélio era um homem que temia a Deus, que era um homem piedoso, era um homem que temia a Deus, que era um homem de oração, ele não hesitou de falar toda a verdade da palavra de Deus. Ele não hesitou de colocar para Cornélio e para todos que ali estavam as verdades, as revelações do Senhor para todo aquele povo. Nós falamos, a palavra de Deus é a verdade, e a verdade nos liberta. E muitas das vezes nós ficamos ainda presos a algumas mentiras, alguns ditos, alguns costumes. Mas a palavra que é de Deus, que não é da pastora Verimar, não é dos pastores aqui, mas é do Senhor, ela é libertadora. E a palavra do Senhor fala que quando Pedro começou a falar, que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus, que ele veio para salvar, ele não faz acepção de pessoas, que ele veio para todos, e aquele momento estava ficando como um marco. Porque aquele povo que ali estavam reunidos, eles eram exclusos da promessa. Eles não tinham direito à promessa. Mas naquele momento, por causa de um homem que orou, por causa de um homem que era temente a Deus, por causa de um homem que era fiel a Deus, por causa de um homem que orava, a salvação chegou. Aleluias! A salvação chegou. E não apenas a salvação, querido, mas chegou também a presença gloriosa do Espírito Santo. Porque enquanto Pedro falava, todo aquele povo estava se enchendo da palavra, da vida que estava naquela palavra, mas também da presença do Espírito Santo. E aquele povo que foi com Pedro, eles ficavam assim: como? Eles estão recebendo também o Espírito Santo, eles estão recebendo também a presença de Deus. Olha, eles estão falando na língua dos anjos. Olha aí, ele falando da presença do Senhor. Toda aquela casa foi cheia da presença do Espírito Santo. Aleluias. Um pouquinho antes era só para alguns, era limitado. Mas por causa de um homem, por causa de uma família, nós recebemos a promessa da nova aliança. Aleluias. Oh, aleluia. Isso é para glorificar a igreja. Isso é para nós exaltarmos o nome do Senhor. Porque Deus usou um, porque Deus usou o outro, mas a obra foi feita. Querido, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, ainda há coisas para ser revelada ao meu e ao seu respeito, para que nós possamos ir por todo mundo pregar esse evangelho. Você tem crido que Deus é poderoso para fazer infinitamente ainda muito mais do que Ele já fez? Porque Ele falou para os seus discípulos: olha, eu estou fazendo, mas vocês ainda vão fazer obras maiores do que eu já fiz. Aleluia. Eu creio nessa promessa. Eu creio que hoje eu posso fazer, meu amado, obras ainda maiores.
Se você crê, você também irá fazer. Deus está à procura de homens como Cornélio, de mulheres com essas características, com essas qualidades. Homens piedosos. Homens piedosos é homens de fé, mulheres de fé. Eu sempre gosto de postar pela manhã palavras de fé, para nos encorajar a crer no impossível. Só quem tem fé acredita no impossível. Só quem tem fé em um Deus que abriu o mar vermelho, em um Deus que parou o Jordão, em um Deus que fez chover carne do céu. Só quem tem fé consegue ver obras ainda maiores do que essa. Aleluia. Colocar as mãos sobre o enfermo e eles ficarem curados, como foi nesse dia aqui. Muitos milagres aconteceram. O milagre daquele povo ser alcançado por Deus, pela presença do Espírito Santo. E o milagre de muitas vidas serem curadas, restauradas ali. Tudo aconteceu. Aleluias. Meu amado, no momento que nós estamos vivendo hoje, isso aqui é propício para acontecer nos nossos dias. Nós precisamos, assim como Cornélio, manifestar a glória de Deus. Nesse momento de pandemia, nesse momento de medo, nesse momento de terror que estamos vendo aí. Pessoas morrendo sim. Mas nós não podemos negligenciar a nossa fé em um Deus que é poderoso, que fala que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados. E fala que nós pregarmos a palavra do Evangelho, pessoas iriam ser salvas. Hoje nós estamos limitando o poder de Deus, limitando uma fé que é poderosa. E este homem chamado Cornélio, que foi a porta aberta para os gentios serem alcançados, nos ensina muito hoje. Nos ensina muito hoje. Porque aquele homem era um homem que fazia obras de caridade, fazia obras, cuidava do povo que ali estavam, porque ele tinha a presença de Deus e do Espírito Santo. Mesmo sem ele saber, mesmo ainda sem a manifestação. Essa semana eu ouvi uma live sobre as nossas emoções, e essa live falou muito. Eu louvei a Deus porque falava assim que o controle, quando a sabedoria, né, e o controle das nossas emoções, ela se dá ao nós exercermos os frutos do Espírito. E quando nós temos os frutos do Espírito, nós entendemos que nós exercemos a inteligência emocional. É o domínio próprio, é o gozo, a alegria, né? São todos esses que nos motivam a viver um sobrenatural, o controle das nossas emoções. E aí eu fiquei meditando naquilo. Falei, mas antes de nós termos os frutos do Espírito, nós precisamos entender que nós precisamos buscar poderosamente a presença do Espírito Santo para nós, para junto de nós, para perto de nós. Porque as nossas ações elas são manifestas mesmo através das nossas atitudes, das nossas emoções, da nossa vida. Mas uma vida sem a presença do Espírito Santo não consegue manifestar os frutos do Espírito. E ali aquele povo estava recebendo a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Oh, querido, se aquele homem já era bom, se aquele homem já era de uma qualidade que já era aplausiva, né, pastor Jéssica? Imagine agora aquele homem cheio do Espírito Santo, aquela família cheia da presença de Deus. Meu Jesus, que coisa linda! E aí eu fico olhando, fico profetizando, fico orando nas minhas madrugadas, para que as famílias desse ministério, a família desse Brasil, seja também família cheia da presença de Deus, cheia da presença do Espírito Santo, para exalar os frutos do Espírito. Ah, querido, seremos cidadãos melhores, seremos pessoas melhores.
seremos pessoas melhores, aleluias. Cornélio nos ensina isso hoje, que quando ele recebeu, juntamente com toda a sua família, a presença do Espírito Santo, nasceu ali a nova igreja da nova aliança. Aleluias, glória a Deus. Oh, eu vejo nascendo, pastor Gedson, hoje muitas igrejas aí em cada lar, porque Deus vai levantar um Cornélio aí, em nome de Jesus. Deus vai levantar um Cornélio cheio de virtude, cheio da presença do Espírito aí, para manifestar a glória de Deus para essa humanidade. Às vezes a gente quer mudar o mundo, Amália. Às vezes a gente quer mudar o mundo. O mundo pode ser o seu mundo. Muda você o seu mundo, porque você já vai estar mudando o mundo de alguém. Às vezes a gente perde tanto tempo querendo mudar as pessoas. Oh, querido, como eu me arrependo disso. Como eu me arrependo, peço perdão todos os dias a Deus, porque eu sempre quis mudar as pessoas, e eu não sabia que eu tinha que mudar, era eu mesmo. É mais simples exercer o domínio próprio sobre você mesmo do que pelo outro. É muito mais simples, porque o outro quer uma coisa e você quer outra. E você mesmo se aliando com o Espírito Santo, tudo vai ser melhor, mais fácil. Não vai ter colisão, não vai ter confronto, não vai ter brigas, não vai ter intrigas, não vai ter desavença, disse-me-disse. Eu queria assim, eu pensei que fosse assim, mas eu achava. Que isso, para. Exerça os frutos do Espírito. Tenha a presença do Espírito Santo, porque tudo vai aliar. Um orava e o outro buscava a Deus em consagração, em revelação. E Deus uniu um que pedia com o outro que estava pronto para fazer a obra do Senhor. Aleluia. Eu vejo muitas igrejas nascendo hoje nessa nova aliança. Oh, querido, sabe qual foi a revelação que o Senhor me deu esse dia quando eu orava pelas madrugadas? Enquanto muitos pensam que minha igreja está se perdendo, enquanto muitos pensam que minha igreja está se definhando porque não está tendo culto nas igrejas. Oh, aleluias. Eu estou cuidando, foi isso que ele me disse. Eu estou cuidando, eu estou alimentando a minha igreja, no oculto, nas escondidas. E eu fui na casa de uma irmã esses dias, ela falava: pastora, eu tô muita fome e sede da palavra. Eu acabo uma live de um irmão, eu assisto outro, eu vou para a palavra, eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro de noite. Eu falei: Jesus, eu não estava errada não, o negócio é por aí, hein? Amados, tá desse jeito. Que bom. A igreja somos nós, aleluias. Que bom que a igreja é eu, é você, querido. Porque assim nós podemos adorar a Deus, cultuar o Senhor, falar com o Espírito Santo, recebê-lo à vontade. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de Deus. Deus ainda quer cumprir a sua palavra através das nossas vidas. Deus ainda quer continuar fazendo aquilo que Ele fez através de Cornélio, através de Pedro, através dos apóstolos, através dos discípulos. Deus ainda está à espera dessa igreja que hoje se levanta para fazer um milagre ainda maior do que aquele que já foi feito. Essa semana eu postei a foto do seu Valdir. Tomei a liberdade, fui até criticada por isso, mas não tem problema, eu sou assim. Ninguém vai me mudar assim, a não ser que Deus me mude. E eu fui criticada porque eu postei a foto e falei assim: aqui está o nosso velhinho. Venceu uma infecção urinária, venceu uma Covid-19 e está aqui para a glória de Deus. Aleluia. Eu vou continuar falando. Poderia ser Manuel, poderia ser um outro qualquer. Vou continuar falando, porque essa sou eu. Eu falo mesmo. O que Deus fez eu tenho que falar e vou continuar falando. Podem criticar, eu não ligo, pastor. Sabe por quê? Porque eu sou boca de Deus nessa terra. E o que Deus fez eu vou falar.
Aleluia. Incomodado que você mude. Porque eu não vou tapar aquilo que Deus fez por nada. Minha mãe passou pelo Covid-19. Isso é para a glória de Deus, não é para minha glória não. Que isso? Longe, que me abata, que o Senhor me abata. Se eu tivesse a intenção de manifestar alguma coisa que não fosse para a glória de Deus. Infelizmente o povo não me conhece ainda. Deus vai ter que me revelar mais ainda. Deus vai ter que fazer mais, pastor Jéssica. Deus vai ter que fazer mais, amado. Sabe por quê? Porque eu não vou deixar de falar. Porque estão me criticando. Se fizer no cachorro, no periquito, no papagaio, eu vou falar. Eu já dei testemunho que minha mãe deu um anador, um animalzinho dela, e ele foi curado, e ela ficou lá toda feliz. Eu contei, um animal, e eu não vou falar de um ser humano, que é importante, que é valioso para Deus, para nós, que é querido, que é amado. Esse povo não me conhece, mas vai conhecer, porque Deus é Deus. Ele revelou Cornélio, Ele revelou Pedro, Ele revelou a igreja e vai continuar revelando e manifestando o poder dele nessa terra, através da minha vida, através dessa igreja, através da sua vida, em nome de Jesus. Eu já declaro isso. Meu amado, não se acovarde porque você tem sido afrontado, não se acovarde porque você tem sido caluniado, não se acovarde porque você tem sido, o seu nome tem sido espalhado por aí por causa disso ou daquilo. Ei, olha o testemunho deste homem aqui. Era um homem sisudo, sim, era um homem que era duro, mas era um homem piedoso quando se falava de Deus. Aleluia. Receba essa revelação. Não deixe as pessoas criar rota ao seu respeito. O que mais importa é aquilo que o Senhor pensa de você. É aquilo que Deus pensa de você. É aquilo que Deus quer para você. Aleluias. Aleluias. Quando Pedro chegou, todo o cenário já estava pronto. Eu quero dizer para você que me ouve aqui, quando você chegar aonde Deus quer te revelar, aonde Deus quer fazer algo poderoso através da sua vida, vai estar tudo pronto, querido. Vai estar tudo pronto já vai estar tudo pronto, Amália. Já vai estar tudo pronto. Quando você chegar lá, em nome de Jesus, você estava aí, está meio preocupada, como vai acontecer? Já está tudo pronto, minha querida. Em nome de Jesus, Deus vai te honrar. Aquela palavra que você falou hoje comigo, Deus vai te honrar. Aleluias. Oh, querido, eu vejo coisas grandes acontecendo hoje. Essa semana foi uma semana difícil, sim, foi. Porque quando nós nos levantamos para orar, Deus manifesta a sua glória. Aleluias. E eu essa e a palavra de Deus nos dizendo, temos que orar todo tempo e orar sem cessar, para que milagres possam continuar acontecendo, igual esse hoje de dia que está aqui em plena quinta-feira. Coisa linda isso, gente, né? Olha o som, mudou o ambiente. É para a glória de Deus. Amém, amados. Eu quero orar por você. Quem sabe você está diante de uma situação e nem orar você consegue, nem abrir a boca para falar com Deus você consegue. Deus é um Deus que te dá o caminho. Ele é um Deus que te dá a revelação completa. Aleluias. Assim como fez tudo. Cornélio, pega aí 2 dos seus, pega os seus homens aí, manda lá buscar Pedro e ele vai vir. E quando eles chegaram lá, o próprio Senhor já tinha avisado para ele que aqueles homens chegariam. E não hesite. E tudo
aconteceu. Oh, querido, tudo vai acontecer da forma que o Senhor nos orientar. Todos os dias, quando a gente para orar, para falar com Deus, nós paramos para ouvir a voz do Senhor. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, querido, nós fazemos essas coisas com mais clareza, com mais exatidão, com sucesso. Tenha sucesso naquilo que você vai fazer. Quando você orar, você vai ter sucesso. Quando você colocar diante de Deus. A palavra fala isso, a palavra de Deus nos ensina isso, para a gente apresentar ao Senhor todos os nossos caminhos. Eu quero te convidar nessa noite para você colocar a sua vida diante do Senhor. Quero orar hoje por você, pela sua casa, você que está aí reunido com a sua família, ou quem sabe você nem conseguiu reunir com a sua família, mas você já é o importante de estar aqui, porque você vai fazer depois e abençoar a sua família, a sua casa. Que a Bíblia fala que desse homem chamado Cornélio, que ele era responsável pela sua casa. Tem que haver um responsável aí espiritualmente pela sua casa, para orar, para buscar Deus, para levar a palavra. É isso que nós temos querido implantar nas famílias. Os grupos familiares que exercite a palavra, que viva a palavra, que busque a palavra. Oh, meu amado, nós já estamos aqui exercitando o que Deus vai fazer acontecer naturalmente, para que famílias sejam salvas, para que homens e mulheres sejam alcançados para a glória de Deus. Aleluias. Eu vejo o pastor Elson lá da Bahia fazendo isso, através de uma live, ministrando as células de familiares nas casas. E isso precisa acontecer. Eu quero orar por você nessa noite, que essa palavra seja, querido, uma base, um marco hoje na sua vida, para que assim como Deus fez na vida de Cornélio, o Espírito Santo, que nos consola, que nos conforta, que nos ensina e nos exorta. Deus seja, Pai, com cada uma dessas famílias agora, direcionando para que milagres ainda extraordinários possam acontecer nessa família e através dessa família. Jesus, alcança agora, meu Deus, este homem, essa mulher neste lar, que busca pelo seu socorro, que busca pela tua ajuda, que busca pela tua misericórdia. Meu Deus, o Senhor falou com Cornélio que as orações dele estavam sendo ouvidas, que as ofertas, que a piedade dele tinha chegado ao Senhor. Assim como o Senhor fez na vida de Cornélio, eu creio que pode fazer hoje na vida de cada uma dessas famílias que nos ouve, Senhor. Que a tua glória seja manifestada sobre cada família. Deus, fazendo com que, Senhor, milagres ainda maiores do que já aconteceu possa acontecer. Meu Deus, que ao colocarmos as mãos sobre os enfermos, ainda continua sendo curado pela fé que nós exercitamos no Senhor. Meu Deus, que aquele que está morto porventura, meu Pai, que ao colocarmos as mãos eles possam voltar à vida, porque o Senhor é um Deus poderoso. Pai, aquele que está, Senhor, vivendo um momento de depressão, Deus, que ao orarmos, Pai, essas pessoas possam ficarem curadas, libertas deste mal. Deus, basta uma palavra nossa e, ó Deus, vidas serão curadas, restauradas para a glória do teu nome. Deus, é nessa fé que nós queremos viver, exercitar, meu Deus, todos os dias, para que as pessoas continuem vendo que o Senhor não mudou, que o Senhor é o mesmo, que o Senhor é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Aleluias, aleluias. Deus, que ao clamarmos pela presença do Senhor, pela presença do teu Espírito Santo, possamos ser cheios da tua glória, possamos ser transbordantes dessa presença gloriosa do Espírito Santo.
Deus, que vidas tenham os corações cheios, que chore mesmo na tua presença, que se alegre mesmo na tua presença, que jubile mesmo na tua presença, Senhor, porque a tua palavra diz que diante de um Deus que é poderoso, diante de um Deus que é vivo, a tristeza ela salta de alegria. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, é o poder, é tua, é a glória para sempre. Amém. receba a presença, Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, é tua, é glória para sempre. Amém.